Atos capítulo 11, verso 26. O texto diz assim, ó: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bom, esse é um texto que todos acho que já ouviram falar, e essa é a única nomenclatura que é utilizado para aqueles que seguiam a Jesus. Nunca foram chamados de evangélicos, nunca foram chamados de protestantes, nunca foram chamados de católicos, nunca foram chamados de gospel, nunca foram chamados de nada a não ser cristãos. Porque o termo cristão, a palavra cristão, para nós em português parece ser aumentativo, né? Porque é ão, né? Então tudo que é aumentativo, que é grande, a gente fala ão, né? Grandão, né? Rapazão, mulherão, garotão, é aumentativo, parece que é grande. Mas cristão, não. A palavra cristão é diminutivo, não é aumentativo. Significa pequeno Cristo, ou como se fosse, por exemplo, meu nome é Everton, é como se vocês olhassem para o meu filho e ele de tão parecido que é comigo, vocês falassem assim: olha o Evertinho aí. Então, cristão seria mais ou menos um Jesusinho, de tão parecido que eles eram com esse tal Jesus, com esse tal Cristo, ok? É assim que funcionava, era assim que eles foram chamados. Agora, deixa eu lembrar o que estava acontecendo nessa história aqui, para que isso faça sentido para a nossa vida e você entenda o que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida e com a gente, como comunidade, como grupo. Vamos lá. Jesus, ele sai da cidade de Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Ele sai da cidade de Nazaré e ele foi expulso, né? E o texto até fala que ele fez poucos milagres ali porque as pessoas não criam. E também ele mesmo fala que o profeta ali, no caso, não tinha honra na sua pátria, na sua casa. Então Jesus, pela convivência que Jesus teve ali, isso imagine só você, né? Jesus foi criado ali em Nazaré, então até ontem ele era o filho de Maria, filho de José e Maria e tal, aquele garotinho, foi crescendo, se tornando adolescente, jovem, adulto, mas até ontem era o filho do carpinteiro. E de repente agora ele é o Messias, ele é aquilo que há muitos anos, centenas de anos se orava esperando. Então isso causou um impacto muito grande, né? É natural, né? Acho que vocês passaram por isso, depois que vocês se converteram, o pessoal da sua família começou a olhar e falar assim: você, até ontem você era agora você quer dar uma de santarrão? Agora você é aí a pessoa que tem sabedoria. É natural isso acontecer. Então Jesus fala aqui, olha, o próprio profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria pátria. E Jesus sai então de Nazaré e ele chega na região do Mar da Galileia. Quando ele chega na região do Mar da Galileia, ele encontra alguns homens consertando as redes. Marcos capítulo 2 vai falar sobre isso. Eles estavam ali consertando as redes e pescavam, eram pescadores. Então Jesus olha para esses caras aí, ele fala o seguinte: larga o que vocês estão fazendo aí, vem e me segue. A partir desse momento, nós começamos a compreender o que é o chamado de Deus. Chamado de Deus não tem nada a ver com ministério. As pessoas pensam que chamado de Deus é quando Deus nos dá um ministério, quando Deus nos dá um cargo, uma função, alguma coisa para fazer. Não. O chamado sempre foi para a pessoa de Jesus. Sempre foi para a pessoa de Jesus. Jesus encontra com o jovem rico e ele faz o quê? Deixa tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quer dizer, o chamado é para Cristo. É para a pessoa de Jesus, é para estar com Ele. Tem muita gente hoje em dia que não foi para Cristo, mas quer ir por Cristo. Mas a verdade bíblica é que quando eu entendo o vinde a mim, eu entendo o ide por mim.
Dá para você compreender isso? Que primeiro eu vou para Cristo e depois eu vou por Cristo. Muitas pessoas hoje querem ir por Cristo, porque na verdade o ministério, os cargos que se formaram, isso dá evidência, coloca as pessoas em evidência. Isso faz com que as pessoas apareçam, isso faz com que as pessoas tenham posições. Quando a pessoa assume um cargo, por exemplo, na igreja, ela agora está em evidência, ela tem posição, agora ela tem status. Alguns usam um brochinho, outros usam uma carteirinha, outros usam isso e aquilo e tal. Mas quando na verdade não houve nenhum encontro, em grande parte não houve um encontro primeiro com a pessoa de Jesus. Alguns às vezes falam para mim assim: nossa pastor, mas você é corajoso, vai para o Oriente Médio, você fica nesses lugares de guerra e tal, e tal, tal. Eu não sei qual é o espanto nisso, porque quando eu fui para Cristo, como disse Paulo, passou a não viver mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu passei a não viver mais, significa que eu morri. E morto não reclama, morto não murmura, morto não escolhe lugar, morto não escolhe aonde vai servir ou com quem vai servir, morto simplesmente é levado. Se Cristo vive em mim, significa que eu tenho uma nova consciência. Se Cristo vive em mim, significa que eu tenho uma nova mentalidade. Se Cristo vive em mim, significa que eu tenho a partir de agora um novo caráter, uma nova essência, uma nova vida, porque Ele vive em mim. Então, Cristo viver em mim e eu me tornar então um discípulo de Jesus, eu entender o id e ir para Cristo. Quando eu entendo o vinde, eu compreendo depois o id. Então, quando eu começo a viver em Cristo, significa então que eu não... preste atenção nisso, irmãos, que isso é muito sério. Quando eu passo a viver em Cristo, eu não sou simplesmente um servo mais. Hoje você vê as pessoas falando o seguinte, a maioria, né, a grande parte, aliás, das pessoas falando o seguinte: não, porque eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus e tenho que obedecer a Deus. Mas não foi assim que Jesus falou. Jesus falou o seguinte: olha, eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu não sou uma pessoa que simplesmente obedeço por obedecer. Eu vos chamo de amigos. Porque agora há cumplicidade, há relacionamento, agora há esse tete a tete, agora há um compartilhar. E agora eu sei o porquê eu sirvo, eu sei o porquê eu faço. Eu não obedeço cegamente. E é isso que o mundo religioso tem feito, tem obedecido de maneira cega. Por isso que as pessoas são enganadas, porque elas seguem de maneira cega. Elas obedecem por obedecer. Elas fazem por fazer. Quando se pergunta, por exemplo, por que você precisa ceiar? As pessoas não sabem responder. E quando respondem, elas falam, não, porque é o corpo de Cristo, nós precisamos estar em santidade para ceiar, quando a Bíblia nunca explicou isso. Por que a pessoa precisa se batizar? Por que você segue a Deus? Grande parte das pessoas dizem que segue a Deus porque elas querem ir para o céu. A pessoa segue a Deus porque ela quer ir para o céu. Irmãos, pare, reflita sobre o erro que é eu seguir a Deus porque eu quero ir para o céu. Quando eu falo assim, olha, imagine só, os meus filhos olharem para mim e dizerem assim, olha, papai, eu sigo o Senhor porque eu quero a herança que o Senhor vai me dar. Você como pai, como mãe, ficaria feliz com isso? Responda para mim, por gentileza. Por que não? Você não ficaria feliz com isso? Por quê? Porque o filho, na verdade, está interessado naquilo que você pode proporcionar para ele. Não está interessado no pai. Está interessado no que o pai pode proporcionar. Quando eu respondo que eu sigo a Deus porque eu quero ir para o céu, eu sou fiel a Deus porque eu quero ir para o céu,
Na verdade, eu estou interessado naquilo que Deus está podendo me proporcionar e não interessado no próprio Deus. Não, irmão, seja fiel para você ir para o céu. Olha só a quantidade de páginas que existe na internet e o pessoal extremamente preocupado com a vida de pecado. Não vive em pecado, não cometa pecado, não faça pecado. E a preocupação é mais com o pecado do que o amor a Deus. É mais com o medo de ir para o inferno do que o amor a Deus. E um cristão genuíno, uma pessoa que Cristo vive nela a partir de então, ela não está nem preocupada com o inferno, ela não está preocupada com punição, ela não está preocupada com pecado, ela está preocupada em viver com o Senhor. A ocupação dela é mais com a santidade do que o ódio pelo pecado, ou na verdade a repulsa, a luta pelo pecado. Essa é a expressão, não é nem ódio, mas é a luta pelo pecado. Porque odiar o pecado a gente tem que odiar, mas é a luta contra o pecado. Olha a briga que existe em relação a isso. Agora pare e pense comigo. Se eu viver mais próximo de Deus, mais distante estou do pecado. Se eu vivo mais próximo do Senhor, mais distante do diabo eu estou. E o pessoal está brigando para ficar longe do diabo, na verdade. Eles estão tentando aprender as estratégias para ficar longe do diabo e não entenderam ainda que a proximidade ao Senhor me distancia do diabo. Parece que não houve uma compreensão ainda sobre o que é ser cristão. Ser cristão não é ficar lutando contra o diabo a todo momento, mas é amar a Deus. Jesus não resume os mandamentos da seguinte forma: lute contra o pecado e contra o diabo, então você vai... Não, ele resume da seguinte forma: ame a Deus e ame o próximo. Por quê? Porque se você fizer isso, o restante automaticamente acontece. Eu morei, um dos lugares que eu morei foi no Rio Grande do Sul. E eu lembro que no Rio Grande do Sul, quando a gente morou em Cruz Alta, e lá eu estava iniciando ali uma comunidade também, a igreja e tal, um lugar que não tinha nada. E eu lembro que todos os dias eu peguei um lugarzinho, né, para a gente montar ali, reunir com o pessoal, fazer um projeto também social, etc. E aí eu lembro que todos os dias tinha um centro de feitiçaria que colocava uma macumba na porta nossa lá. Era farofa, umas bebidas, uns negócios, pimenta. Eles, todo dia tinha um trabalho de feitiçaria que eles colocavam na porta ali. Mas olha só, e ficava bem na frente de um centro de feitiçaria, né? Eu nunca tirei um dia específico de oração contra isso. Eu nunca perdi uma noite de sono preocupado com o trabalho de macumba que tinham feito para me matar, por exemplo. Eu morei na Bahia e trabalhei em muitos povoados lá que são dominados pelo candomblé ou umbanda. Para você ter uma ideia desse domínio, tinha lugares que eles prendiam as pessoas numa jaula durante 20 dias para ficar fazendo trabalho com eles ali, davam comida, assim, um pratinho de comida para o lado de cá da jaula. Pesado o negócio. Nunca perdi uma noite de sono para ficar orando e jejuando contra isso. Sabe por quê? Porque o maior é o que está em mim do que está no mundo. Eu não preciso ficar me ocupando com as coisas do diabo, mas eu procuro me ocupar com as coisas do Senhor. Eu não fico lutando para ficar longe do diabo. Se há alguma luta, é para eu ficar perto do Senhor. Porque automaticamente, se eu estou com o Senhor, eu estou embaixo da guarda do Senhor. Eu estou embaixo da bênção do Senhor. Eu estou embaixo da promessa do Senhor. Isso é automático. Não depende de mim isso. Eu não compro isso. E o meu interesse, vou falar como o Everton, ok? O Everton não tem interesse nenhum em relação ao céu. Ruas de ouro, galardão, né? Se eu perguntasse aqui, por exemplo, ô Michael, o que é galardão, Michael? Fala para mim, explica para mim o que é galardão, Marco. Você quer, eu sei que você quer, eu também quero, mas não tenho noção do que é isso, cara. Eu não sei, porque a Bíblia não explica o que é isso. Eu só sei que deve ser um negócio bom pra caramba, velho. Por quê? Porque vem de Deus, só isso. Mas eu não tenho interesse no galardão, eu não tenho interesse no céu, eu tenho interesse no Senhor. E sabe o que acontece?
a eternidade já começou para mim. Porque a eternidade não tem início. A partir do momento que eu estou com o Senhor, eu entrei na eternidade de Deus. Ela não vai começar quando eu morrer. Não tem. Infinito tem começo, mas não tem fim. Eternidade não tem começo, não tem fim. Ela é. Ela existe. E Deus apresentou a eternidade para mim. O que eu fiz? Entrei para essa eternidade agora aí. E eu estou vivendo aqui. Daqui a pouco o que vai acontecer? Eu vou parar de respirar e vou continuar na eternidade. Num outro lugar, de outra forma, de outra maneira. Mas eu continuo com o Senhor, que é o mais importante. Imagine o céu sem o Senhor. Vale a pena ir para o céu sem Ele? Claro que não. Você entende que a essência do cristão é o próprio Senhor, é o próprio Cristo. Não é aquilo que Ele pode fazer, é aquilo que Ele faz. Não é esse evangelho de barganha. Mas o interessante é que Jesus chama esses caras para seguir a vida dele, para segui-lo, né? E depois Ele faz o seguinte, Ele deixa uma ordem e deixa uma promessa. Ele fala assim, olha, todos vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele dá uma ordem e faz uma promessa. E esses caras ficaram em Jerusalém. E depois eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Também tinha essa promessa. E no capítulo 2, a gente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre aquelas pessoas ali. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Mas eles foram cheios do Espírito de Deus. Eles começam a pregar. Eles começam a impactar a vida de outras pessoas. E pessoas começam a conhecer a Deus também através disso. Só que houve um erro depois disso. Esses mesmos discípulos que começaram a seguir Jesus, que receberam o Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles ficaram em Jerusalém. Eles esqueceram que a promessa é que eles tinham que ficar em Jerusalém até que eles fossem cheios do Espírito Santo, e não depois que eles fossem cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo os capacitava para algo. Atos capítulo 1, versículo 8, o que é que vem dizendo para a gente? A promessa dele ali é, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão ser o quê? Testemunhas. Vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, vocês vão receber o poder. Esse poder é o dunamis, o dínamos, o dinamite de Deus, que é algo interno, de dentro para fora, que é gerado pelo Senhor. Para ser testemunha, do grego martos, que é mártire, que é entregar a sua vida pelo ideal de Cristo. Tudo isso para que os confins da terra sejam alcançados pelo Senhor. Pessoas se tornem semelhantes a nós nos confins da terra. Mas aí os caras ficaram em Jerusalém. Porque o Espírito Santo, ele não pega a pessoa assim e translada ela para outro lugar, né? Ele convence. E a partir do momento que ele convenceu, beleza. E agora você decide. Eu posso convencer você que pregar o evangelho no Afeganistão é necessário. Você pode decidir não ir. Você está convencido, mas não foi. E o Espírito Santo os convenceu, mas os caras ficaram em Jerusalém. Bom, ok, eles ficaram em Jerusalém, aí Deus arrumou uma forma de enviar eles. Qual foi a forma que Deus enviou eles? Vocês lembram? Pela perseguição. Houve perseguição naquele lugar. Saíram ali soldados romanos, agora o Império Romano se levantou contra esses caras, esses cristãos. Alguns grupos judaicos, como os fariseus, por exemplo, se levantaram contra eles e tudo e tal. Tipo Paulo, né? Saulo, chamado de Saulo, né? Mas Paulo e Saulo é a mesma coisa, apenas em idiomas diferentes. Saulo é um dos caras que começou a perseguir eles. Perseguiu um tal de Estevão também. Prendeu, apedrejaram esse cara aí na rua. E quantos outros morreram ali? Estevão foi o primeiro desses discípulos morto. E é porque a perseguição veio para matá-los, então eles fugiram dali. O envio foi fugindo. Fugiram para cá, para lá, para outro, e alguns chegaram em Antioquia. Então, a promessa
se cumpre o Espírito Santo derramado e depois eles vão para vários lugares e chegam em Antioquia. Em Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Tudo isso para a gente chegar no versículo que a gente leu no início. Por que eles foram chamados de cristãos em Antioquia? Não é porque eles usavam uma faixinha dizendo assim, olha, eu amo Jesus. Não é porque eles faziam a parada evangélica aí, como é que chama? Marcha para Jesus. Parada gay e marcha para Jesus, né? Não é por isso. Não é porque eles diziam, esse é um brochinho aqui, olha, diácono tal. Não é porque eles eram membro da Assembleia de Deus, da Batista, Presbiteriana, Metodista, etc., da Nazareno. Não, não era por isso. Eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com aquele tal Cristo. Agora, quem é que chamou eles de cristãos? Foi o mundo. As pessoas do mundo chamaram eles. Não foram os cristãos que chamaram eles de cristãos. E não foram eles que falaram assim, ó, nós somos cristãos, viu? Ó, como hoje em dia é status ser evangélico. Eu fico abismado hoje, né? Porque no programa do Faustão, que eu não assisto, mas eu já vi isso acontecer, entra o Pablo Vittar, ou a Pablo Vittar, sei lá que diacho, como é que chama isso? Mas entra Pablo Vittar para cantar, é super aplaudido, aclamado. Depois disso entra Ana Paula Valadão, é super aplaudido e aclamado pelo mesmo público. Quer dizer, não há diferença nenhuma. Eu imagino que naquela época lá, se entrasse o Pablo Vittar para cantar, ele ia ser super aplaudido. Mas depois se entrasse o Paulo de Tarso para pregar, ia ser escorraçado, preso, xingado. E não aplaudido pelas mesmas pessoas. Não dá para aplaudir as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer que não há diferença nenhuma. Aqui eles foram chamados de cristãos porque se pareciam com esse tal Cristo. E agora vem o grande segredo dessa parada de cristãos aqui do texto. Na época eles eram perseguidos pelo Império Romano principalmente. Você conhece um texto lá em Romanos capítulo 10, no versículo 9, que diz assim, olha, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Você conhece esse texto? Os evangélicos pegam esse texto e eles citam o texto como se ali Paulo estivesse falando o seguinte, olha, você precisa aceitar Jesus, viu? Então levanta a mão e fala assim, eu aceito Jesus, pronto, foi salvo. Paulo não está falando sobre isso. Paulo escreve essa carta aqui para os cristãos que estão em Roma. Por que ele falaria para um cristão, quer dizer, alguém que já está seguindo a Jesus, que ele precisava confessar a Cristo? Ele não escreveu para o mundo isso aqui. Ele não escreveu para os ímpios. Olha, você que não conhece Jesus, você precisa confessar, tá? Aceita Jesus e aí você... Ele não falou para os ímpios isso aqui. Ele escreveu a carta para os cristãos. Sabe o que acontecia? Na época, acontecia o seguinte, se você assistiu o filme do Paulo Apóstolo, você vai ver isso. Mas ele replica apenas o que a Bíblia já ensina, e a história. Quando chegava um soldado romano, o soldado romano perguntava assim, olha, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Aí a pessoa tinha que levantar a mão e dizer assim, olha, Ave César. Ele estava dizendo assim, olha, o meu Senhor é César. César era um título de governador, não era o nome do cara, era o título do governador. Meu Senhor é César. Esse é o meu Senhor. Se ele não fizesse isso, ele era preso. Porque só podia prestar culto aos deuses romanos ali. E só podia ter reverência a César. Agora imagine um cristão. Imagine alguém que conheceu a Cristo. A partir de agora, ele fala o seguinte: quem é o seu Senhor? A pergunta é para o cristão, quem é o seu Senhor? Aí o cristão vira e responde assim, o meu Senhor é Jesus, o
o Cristo de Nazaré. Acontecia o que com esse cara? Preso na hora, condenado à morte. Geralmente era lançado nas festas que Nero promovia ali naquele, como é que chama? O Coliseu, promovia no Coliseu, jogavam cristãos para serem mortos ali por animais. Geralmente era isso que acontecia. Então, quando Paulo fala assim, olha, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e com o seu coração creres, então você é salvo. Porque confessar Jesus naquela época era entregar a sua vida e aceitar a morte por Cristo. Não era falar assim, olha, eu aceito Jesus, agora a prosperidade me alcançou e eu vou para o céu morar em ruas de ouro agora. Agora Deus vai fazer tudo por mim agora. Não tinha nada a ver com isso, não. Aceitar a Cristo, confessar a Jesus era entregar a sua própria vida, a sua família, a sua história. Aceitar a Jesus ali, era assinar um atestado de óbito. Pergunta, será que nós como cristãos estamos dispostos a isso? A viver com Cristo intensamente, da forma que Ele espera que vivamos? Porque ser cristão é isso. O mundo chama os cristãos, e baseado nas suas instituições. A primeira pergunta que faz quando você fala assim, eu sou cristão, quando alguém pergunta alguma coisa para você, você fala, não, eu sou cristão. A primeira pergunta é, que igreja? Ou não é isso? Primeira pergunta, que igreja? Quer dizer, qual a instituição? Que tipo de cristão você é? Como se existissem tipos de cristãos. Só existe um tipo de cristão, aquele que morreu para si mesmo e Cristo vive nele. Não tem outro. Pelo menos na Bíblia não tem outro tipo. Entenda, irmãos, que quando ele fala que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, há uma responsabilidade de vida nesse texto. Eles se pareciam com Cristo. A sua história se parecia com Cristo. Não havia denominação, não havia título, não havia nada disso. Mas eles eram organizados, sim, claro. Não no sistema que o homem criou. Eles eram organizados da maneira que Deus proporcionou para eles. Através de dons, de funções, de vocações. E isso é assunto para depois. Agora, porque nós somos cristãos, nós devemos viver como Cristo viveu. Ele é a referência. Agora, como é que eu encerro isso? O mesmo Paulo, ele chega aos Coríntios, depois ele fala assim, olha, irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou imitando a Cristo na maneira de viver. Mas vocês precisam me imitar. A pergunta é, a gente tem coragem de falar para as pessoas nos imitarem? Porque a primeira coisa uma das primeiras coisas que a gente ouve quando a gente conta a nossa história e às vezes compartilha uma frustração que nós tivemos, uma situação, né? Fazia parte de tal igreja, denominação, aconteceu isso e tal. Uma das primeiras coisas que falam pra gente é o seguinte, irmãos, você não pode olhar para o homem, você tem que olhar para Deus. Não olha para o homem. Olha, você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Não, você não pode olhar para o homem, irmão. Olha só para Deus, olha para Jesus. Mas como é que a Bíblia me ensina a olhar para Jesus? Só tem uma forma de olhar para Jesus. Quando você olha para mim. Quando eu olho para você. Porque a promessa se cumpriu. E o Espírito dele está em nós. E nós refletimos esse Jesus. Ou alguém já viu Jesus em carne e osso? Mesmo ressuscitado. Alguém já viu?
Vocês já viram? Como é que você vai olhar para ele? Quando olha para a gente. Por isso que Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou desse Cristo. Então, enquanto eu estiver seguindo a Cristo, exalando Cristo, transparecendo Cristo, me sigam. Enquanto você estiver exalando Cristo, eu sigo você. E nós vamos aprendendo e seguindo uns com os outros. A gente não pode nos eximir dessa responsabilidade. Irmãos, eu preciso parecer com Cristo para que você me siga, e você precisa se parecer com Cristo para que eu te siga. E esse negócio de não, olha para Cristo, não olha para mim, não olha para o homem, não. Isso aí é coisa de gente que na verdade não conheceu a Cristo. Porque não é possível uma pessoa ter o Espírito de Cristo, não é possível, e não assumir a responsabilidade de uma vida parecida com Cristo. Não quer dizer que eu não vou errar. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que a gente não vai ter falha. Claro que não. Nós temos falhas, continuamos com essas falhas, vamos errar, vamos pisar no tomate várias vezes. Mas permanecer assim, não. E todas as vezes que eu errar e você falar assim, ó pastor, isso aí, e esse negócio aí? Ô irmão, é verdade, me perdoa, preciso melhorar, me ajuda, vamos lá, vamos seguir, vamos continuar. Ser cristão é ser parecido com esse Cristo. E essa é a nossa maior responsabilidade. Essa é a nossa maior responsabilidade. Os irmãos entenderam? Eu não vou passar uma cartilha dos dogmas da nossa instituição para que agora você ensine as pessoas aí, dos seus vizinhos, seus familiares, sobre essa cartilha dos nossos dogmas e leis e doutrinas. Não. Como é que essa comunidade ela vai se expandir? Conforme eu e você vamos parecendo com Cristo através e para as outras pessoas. É assim que isso acontece. Isso não acontece porque agora nós vamos pegar um salão em Lages, vamos meter uma placa agora lá e vamos colocar a minha foto, ok? Vamos colocar a minha foto aqui assim, ó, dizendo assim, olha, o seu milagre está esperando você. Sexta-feira do milagre. Não. Não é assim. Não pode ser assim. De forma alguma. Eu posso ser uma boa referência, como você também pode ser. Mas Cristo é o ponto central. Mas pastor, o mundo mudou. Mas Cristo não mudou. Mas as culturas e tal, mas Cristo tem a sua própria cultura, a do reino de Deus. Eu trabalhei em muitas culturas diferentes. Muitas. Mas de todas elas, a cultura de Cristo permanece. Só que é interessante que a gente, na verdade, formou-se algumas culturas para Cristo, né? Como se ele tivesse preocupado com tanta coisa que, na verdade, ele nem se preocupou. Não se preocupou com isso. Por exemplo, hoje você vê mais o mundo evangélico brigando contra os homossexuais do que ocupado em recuperar os homossexuais que se prostituem nas esquinas, que querem mudar de vida. Eu tinha um projeto que eu fazia, que a gente tirava aqueles que queriam sair da rua, da prostituição, dava casa, comida, uma nova vida para eles, uma nova oportunidade para eles recomeçarem a vida agora longe da homossexualidade. Mas a igreja evangélica oferece o quê? O culto de domingo. Fala para mim como é que uma prostituta que se prostitui por R$5 para dar comida para o filho, como é que ela vai mudar de vida ali? Como é que ela vai fazer para mudar a história dela? Eu convidando ela para o culto de domingo? Não era assim que Jesus fazia. Eu imagino Jesus lá no deserto. E aí chega Filipe e alguns discípulos para ele e fala assim, ô Jesus, lugar é deserto, tá ficando de noite já, e ó,
A multidão está com fome. Aí eu imagino Jesus olhando e falando assim, pois é, irmãos, mas ainda bem que hoje é sexta-feira, então significa que domingo nós temos o culto da família. Avisa todo mundo aqui que domingo tem o culto da família para eles virem aqui. E aí no culto da família nós vamos orar para que Deus abençoe a vida deles. É isso que Jesus fez? Não. O que é que Jesus fez? Por que vocês estão me procurando para eu resolver isso? Dá de comer, ué. Vai lá e dá de comer, é simples. Cara, para Deus as coisas são tão simples, né? Moisés lá, Deus, aqui o povo está reclamando agora, o mar na nossa frente, os soldados do Egito estão vindo para matar a gente aqui agora, vamos fazer o quê? Aí Deus vira para ele e fala assim, mas por que você está falando comigo? Você tem que falar para o povo que marche, só anda. Em outras palavras, vamos viver, vamos fazer, vamos agir, vamos ser parecido com ele. Só isso. Libero o microfone de vocês aí, irmãos. E aí? O que é que vocês pensam sobre isso? Deu para entender? Pastor Alexandre, o que pensa sobre isso, pastor?